Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Central do Enem. Eu sou o professor Márcio de Matemática e vamos dar início a mais uma aula de preparação para o Enem. Nessa aula, nós vamos estudar a resolução do exercício da nossa última aula. Na última aula, eu deixei uma questão lá para vocês resolverem e hoje a gente vai fazer a solução dela. Acho que foi a aula 5 que ficou a questão. Em seguida, nós vamos iniciar o nosso estudo na função do primeiro grau, também chamada de função afim. E nessa função a gente vai fazer estudo da forma geral, vamos falar da raiz da função, estudar o gráfico da função e finalizar com a resolução de problema. Então, lembrando aqui da nossa aula passada, eu deixei essa questão aqui, pessoal, olha, para vocês tentarem resolver, certo? E hoje a gente vai apresentar a solução dela. Vamos fazer aqui a leitura da questão, lembrando daquela nossa técnicazinha de resolução de questão, onde o primeiro momento a gente identifica os dados da questão. Em uma cidade, os impostos que incidem sobre o consumo de energia elétrica são de 30% sobre o custo do consumo mensal. O valor total da conta a ser paga no mês é o valor cobrado pelo consumo acrescido de juros, ou melhor, perdão, acrescido dos impostos, certo? Considerando X, o valor total da conta mensal, né? Então esse X representa o valor total da conta mensal de uma residência e Y, o valor dos impostos. Qual é a expressão que relaciona X e Y? Ok? Então prestem atenção que você olha aqui nas alternativas e a relação que ele escreve aqui em todos os itens, né, ele coloca o y como sendo função de x. Né? Então vamos ver como é que a gente pode raciocinar para resolver essa questão. Lembre-se que eu já identifiquei os dados da questão. Aqui ele está pedindo uma expressão, né? Identifico que ele pede aqui uma expressão que relaciona x e y. Então, olha só, bora pensar no seguinte. Quem vai ser a conta total que esse consumidor de energia vai pagar? Essa conta total, ela vai ser um valor X, certo? Que será igual ao consumo propriamente dito, ok? Que eu vou chamar de X0, mais os impostos, que no problema aí ele chama de Y, né? Aqui, ó. Y é o valor dos impostos, certo? Acontece que esses impostos equivalem a 30% do consumo, que eu chamei de X0 aqui, ó. Certo? 30% de X0. Ok? Então, eu vou escrever aqui esse Y em função de X. Só que antes, bora repassar aqui. A conta total, eu chamei de X, certo? Essa conta total X vai ser o consumo propriamente dito, que eu chamei de X0, mais, ou seja, acrescido dos impostos, que o nosso problema manda a gente chamar de Y. Né? E quem são esses impostos aqui, Y? Os impostos Y equivalem, né, a 30% do consumo propriamente dito, que eu chamei aqui de X0. Ok? Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou escrever Y aqui da seguinte maneira. 30%, lembrando aqui um pouquinho de porcentagem, é 30 dividido por 100, né? Vezes o consumo propriamente dito X0. Se você dividir aqui 30 por 100, você vai encontrar 0,3, certo? De X0. Então, o meu valor Y pode assim ser escrito: 0,3 X0. Ou eu posso escrever também que esse valor X0 ele é Y dividido por 0,3. Por
que eu escrevi aqui o x0 em função de y? Porque, olha, nessa nossa equação aqui, turma, eu tenho uma equação com várias variáveis, né? Eu tenho uma equação em x0 e y. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso escrever essa variável y em função de x. Então, o que foi que eu fiz? Eu peguei o x0 e escrevi aqui em função de y. x0 é y sobre 0,3. Então, trazendo essa nossa equação para cá, x igual a x0 mais y, eu posso escrever esse x0 aqui como sendo y dividido por 0,3, né? Mais quem? Mais o y aqui, ó. Posso tirar aqui o MMC, né? Aqui embaixo desse y é como se fosse 1. O MMC entre 0,3 e 1 é o próprio 0,3. E aí a gente faz aquela operaçãozinha. 0,3 dividido por 0,3 dá 1 vezes y, é o próprio y, né? Ficaria 1 vezes y aqui, ó. Mais 0,3 dividido por 1 dá o próprio 0,3 vezes y, daria 0,3y. Você nota que é uma questão que já tem um nível de complexidade um pouquinho maior, né? Mas é natural, nós estamos na sexta aula, é natural o nível de complexidade das questões ir aumentando. Então, eu posso escrever que x é igual, olha, vamos somar isso aqui, turma, olha, presta atenção nisso aqui, ó. Vamos somar isso aqui, ó, 1y mais 0,3y. Quanto é que isso daria? Isso aqui seria 1,3y dividido por 0,3, certo? Repetindo, olha, 1y mais 0,3y vai dar 1,3, né? Então, posso fazer o seguinte aqui, ó. Posso passar esse 0,3 do lado de cá. Ele está dividindo e vem multiplicando. Ficaria então assim, ó, 0,3 vezes x igual a 1,3 vezes y. E aí, eu posso pegar esse 1,3 e passar dividindo, né? Eu teria y igual, já ajustando tudo, 0,3x dividido por 1,3, ok? Então, na hora que eu faço isso, eu consigo escrever y em função de x aqui, ó. E se você olhar com cuidado, você vai perceber, olhando para as alternativas, que a nossa resposta aqui, ó, é a letra A. Y igual a 0,3x dividido por 1,3, ok? Então, turma, é natural, e eu vinha falando isso desde a nossa primeira, segunda aula, que à medida que as aulas vão avançando, o grau de dificuldade das questões também vai crescendo. Se vocês observarem, da primeira até a quarta aula, a gente explorou muita teoria. Quem for chegando agora no nosso canal, eu dou a dica para que você assista da primeira até a quarta aula, para que você possa se familiarizar com todo esse conteúdo de par ordenado, relação, função, que a gente estudou em aulas anteriores. Já na quinta aula, a gente já começou a resolver algumas questões mais elaboradas, fizemos uma questão de nível básico, uma outra de nível intermediário, e essa daqui também já tem um nível um pouquinho mais avançado. Bem, então vamos dar continuidade agora, estudando um pouco da função do primeiro grau, também conhecida como função afim, certo? Então, esse tipo de função aqui, na prática, a gente já até falou um pouco dela em aulas anteriores, mas agora a gente vai estudar um pouquinho mais detalhado. Então, o que seria a chamada forma geral de uma função do primeiro grau, ou função afim? Aí aqui eu coloquei assim, ó, é toda a função da forma, olha aqui, ó, f de x igual a x mais b.
onde esse A e esse B são valores numéricos aí, inclusive eles recebem nomes, viu? O B aqui, ó, ele é chamado de coeficiente linear e o A é o chamado coeficiente angular, certo? Um detalhe importante aqui é que esse valor de A, obrigatoriamente, na função do primeiro grau, ele precisa ser diferente de zero, ok? Ele não pode ser um valor nulo, certo? Então, eu tenho aqui o coeficiente linear, o coeficiente angular. E para a gente entender melhor, vou colocar aqui um exemplo. Olha. Exemplo, seja essa função aqui, ó, f de x igual a 2x mais 4. Veja, quem é o A aqui? O A é o cara que vem casado com o x. Então, A, nesse nosso exemplo, vale 2. E o B, que é o coeficiente linear, é o termo independente, vale 4 aqui. Ó. Outro exemplo, pegar aqui uma função y igual a menos 3x mais 1. Pronto. Quem é o A aqui? O A é menos 3, o B é 1. Outro exemplo, f de x igual, vou escrever assim, ó, 2x sobre 3. Nota que nesse exemplo eu não coloquei valor para B. Então, nesse caso aqui, o coeficiente angular A é 2/3. E o B, que não aparece, aí significa dizer que ele vale 0. Certo? Então, turma, observa bem a chamada forma geral da função afim, da função do primeiro grau. Certo? Seus coeficientes A e B, o A tem que ser diferente de zero, o B pode inclusive ser zero, o B é chamado coeficiente linear, o A é o coeficiente angular. Ok, vamos avançar aqui e falar um pouquinho da chamada raiz da função. Raiz da função. O que é que eu digo aqui? É o valor de x que anula a função f de x igual a x mais b. Então, preste atenção. Quem é a raiz da função? Certo? Quem é, ou como eu calculo, o valor de x para que a função f de x igual a x mais b seja zero, ou seja, qual é o cara que eu vou colocar bem aqui no lugar de x para que isso aqui tudo dê zero. Então, bora partir dessa ideia aí. Ax mais b igual a zero. Vamos ver como é que eu acho esse x. O b é mais, vai para lá menos. Eu teria ax igual a menos b. O a está multiplicando, vai dividindo. Então, esse valor x pode ser determinado dessa forma aqui, ó. Menos b sobre a. Ok? Então, turma, isso aqui é uma expressãozinha que me permite calcular ou determinar rapidamente a raiz da função do primeiro grau, ou seja, o valor de x que anula a função. Por exemplo, vamos ver um exemplo aqui. Ó. Vamos achar a raiz dessa função aqui, ó, y igual a 2x menos 4. Observa uma coisa aqui. Ó. O a, nesse caso, vale 2 e o b menos 4. Então, pegando a nossa expressãozinha aqui, x igual a menos b sobre a, ficaria menos da expressão, esse menos aqui ó, é esse, tá? Menos da expressão é esse. O valor de b, que é menos 4, dividido por a, que é 2. Então, eu vou ter aqui, ó, menos com menos vai dar mais, certo? 4 dividido por 2. Portanto, essa raiz, ou seja, esse valor de x, se você dividir aqui, ó, 4 por 2,
dá 2. Né? Lembre-se que esse 2 que nós achamos aí, ele é o valor de x que anula a função. Preste atenção, faz um teste. Pega esse x igual a 2 e coloca bem aqui. Ó. Faz essa continha mentalmente. Pega x igual a 2 e coloca aqui. Vai ficar 2 vezes 2. Quanto é que é 2 vezes 2? 4. 4 menos 4 vai dar quanto? 0. Ou seja, o y, ou seja, a função estaria dando 0. Isso mostra que, nesse exemplo que a gente fez, a nossa respostazinha aqui está certa. Fiquem tranquilos que a gente vai explorar muito isso em questões depois lá para frente. E agora o gráfico, pessoal. Estudo do gráfico da função do primeiro grau. A função do primeiro grau é essa aqui, né? A x mais b. Então, nós temos duas situações para analisar. Quando o coeficiente angular A é positivo e quando o coeficiente angular A for negativo. Então, vamos ver o que acontece. Bora fazer o estudo primeiro quando o A for negativo. Para isso, eu vou colocar aqui um sistema de eixo cartesiano. Certo? Aqui nós temos o eixo x, aqui o eixo y, a gente já falou sobre isso, eixo das abscissas e eixo das ordenadas. E o gráfico dessa função afim, ele é uma reta. Então, o gráfico é uma reta, certo? Essa que vocês estão vendo aqui. Sempre função do primeiro grau ou função afim, o gráfico é uma reta. Mas o que tem importante da gente destacar isso aqui? A gente precisa destacar esses dois pontinhos aqui. Ó. Esse, certo? E esse aqui, ó, que é onde a reta corta os dois eixos. Né? Ela corta bem aqui no eixo X, bem aqui. Turma, o meu objetivo nessas aulas de preparação para o Enem é ensinar vocês a ler, interpretar e resolver questões. Então aqui é claro que eu poderia fazer um estudo muito mais detalhado, muito mais cheio de pormenores. Mas o que eu quero é que você, quando esteja diante da prova, você acabe de ler a questão e já sabe como resolver. Ou quando você olhar para um gráfico de uma questão, você sabe como interpretar esse gráfico. Então, esse ponto aqui, aonde a reta corta o eixo Y, sempre vai ser o próprio valor de B. Ó. Vai ser esse cara bem aqui. Ó. Isso aqui é uma dica importante, certo? E esse camarada aqui, quem vai ser, professor? Esse camarada aqui vai ser a raiz da função, menos B sobre A. Então, aqui eu tenho o valor de x dado por menos b sobre a, e aqui o valor y é o próprio valor de b, certo? Então essa é uma dica poderosa, importante, que vai agilizar nossas resoluções de questões. Então observa aqui, ó, que a inclinação da nossa reta, que representa essa função, quando o a é positivo, quando o coeficiente angular é positivo, ela é inclinada para a direita. Bora ver no outro caso lá. Vou colocar aqui novamente para vocês o sistema de eixos cartesianos. Tem aqui o eixo x e aqui o eixo y, e a nossa reta que representa uma função do primeiro grau, certo? Lembre-se que a função do primeiro grau, ela é sempre representada graficamente por uma reta, ok, pessoal? Então tá aqui, ó. Veja a nossa reta cortando mais uma vez o eixo x e o eixo y. No eixo y, onde é que essa reta que representa a função afim passa? É no próprio valor de b. E no eixo x, ela passa em menos b sobre a. Vocês observaram que é a mesma coisa tanto quando a é positivo, assim como quando a é negativo, né? No eixo x, ela passa em menos b sobre a. Olha só, menos b sobre a. E aqui no eixo y, ela passa no próprio valor de b. Então, quando você botar o olho na expressão que define a função, você já vai ter uma ideia do gráfico. E lembre-se, o gráfico de função do primeiro grau, ele é sempre uma reta, né? Sempre é uma reta, tá bem? E aqui você pode voltar aqui essa nossa videoaula e assistir esse trecho aqui quantas vezes você quiser, tá certo? Beleza. Agora vamos resolver uma questão que é um pouquinho mais trabalhosa, tá certo? Ela é um pouquinho mais trabalhada, mas que a gente vai precisar olhar aqui para as alternativas, né? Vai precisar dar uma checada nessas alternativas. Quando você olha para as alternativas nessa questão, você observa logo que são expressões do primeiro grau aqui, ó. Todas as alternativas aqui você tem expressões do primeiro grau. Isso significa dizer que para resolver essa questão a gente vai usar
né, os nossos conhecimentos, os nossos estudos de expressão do primeiro grau. Tá bem? Esse é um detalhe importante, porque às vezes o aluno olha um texto como esse e ele fica se perguntando, tá, mas que tipo de função é essa? É uma função do primeiro grau, uma função do segundo grau, é exponencial, é logaritmo e tal? Então o que você faz nessa hora? A dica de resolução de questão. Olha aqui nas alternativas. Todas as alternativas são expressões do primeiro grau. Então isso aqui vai sair por uma função do primeiro grau. Vamos ler a questão. Tá? Uma professora realizou uma atividade com seus alunos utilizando canudos de refrigerante para montar figuras, onde cada lado foi representado por um canudo. A quantidade de canudos, olha só, a quantidade de canudos C de cada figura depende da quantidade de quadrados Q. Então aqui já dá para perceber que ele está buscando uma relação entre a quantidade de canudos, né, e a quantidade de quadrados Q, que formam cada figura. A estrutura formada nas figuras está representada a seguir. Então olha só, está aí a nossa estrutura nas figuras que ele deu para nós, certo? Então observa que aqui eu tenho um quadrado, aqui eu tenho dois quadrados, aqui eu tenho três quadrados, certo? Então, só para a gente orientar aqui um pouquinho, nessa direção aqui da vertical, eu vou colocar aqui, ó, o número de quadrados, ó, 1, 2, 3 quadrados. E aqui abaixo o número de canudos, né? Quando eu tenho um quadrado, eu tenho 4 canudos, 2 quadrados eu tenho 7 canudos, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando eu tenho 3 quadrados, se 2 eu tenho 7, para 3 eu vou ter 10 canudos, ok? Então aqui eu tenho nessa direção os canudos, nessa outra direção os quadrados, beleza? Então, 1 quadrado, 2 quadrados, 3 quadrados. Então, esse primeiro quadrado é formado por 4 canudos, né? Esses outros 2 quadrados é formado por 7 canudos e esses 3 quadrados é formado por 10 canudos. Então, olha o que ele diz para nós aqui. Vamos ver o que ele pergunta agora para nós. Ele fala assim, ó, que expressão, olha só, que expressão fornece a quantidade de canudos, lembre que essa quantidade de canudos ele chama de C, em função, opa, olha a palavrinha aqui, ó, em função. Lembre-se da nossa, acho que segunda ou terceira aula, a palavra função, turma, na matemática quer dizer relação, né? Então, quando ele fala assim, que função, é como se ele estivesse dizendo assim, que relação existe entre a quantidade de canudos e a quantidade de quadrados. Então, ele quer que eu relacione quantidade de canudos, né, e quantidade de quadrados. Vamos ver como é que ficaria essa nossa solução aqui. Olha, pelos dados que ele coloca aqui, nós temos a função do primeiro grau trabalhando, né? E qual é a forma geral da função do primeiro grau? Y igual a x mais b, certo? O que é perfeitamente compatível com a análise que eu faço aqui das alternativas. Só que ele diz o seguinte, a variável y aqui, ó, a variável y aqui é a minha quantidade de canudos. E a minha variável x é a quantidade de quadrados. Então, a minha expressão ajustada, no lugar do y eu coloco o c, que representa a quantidade de canudos. Eu vou repetir aqui o coeficiente angular a. E no lugar do x entra a quantidade de quadrados, que eu vou chamar de q. Certo? Mais quem? Mais b. Beleza? Então, essa seria a equação utilizando as variáveis que ele está falando aqui, ó, quantidade de canudos, C, e quantidade de quadrados, Q. Beleza? Tudo bem. O que eu sei aqui, olha? O que eu sei? Eu sei o seguinte, por exemplo, quando a quantidade de quadrados é 1, que é esse caso aqui, ó, quando a quantidade de quadrados é 1, a quantidade de canudos é quanto? 4. Eu vou usar essa informação aqui, turma. Veja. Agora eu vou pegar essa expressão aqui, ó. Quando o C vale 4, o Q vale 1 mais B. Então vai ficar assim, ó, 4 igual
a A, que eu não sei quem é, estou precisando saber, inclusive, né? A quantidade de canudos, ou melhor, a quantidade de quadrados é 1 para 4 canudos. Eu estou pegando essa informação aqui, ó, né? Para canudos igual a 4, quadrado 1, certo? E aí eu monto uma equaçãozinha aqui, já fazendo um ajuste aqui, olha. A mais B, porque A vezes 1 dá A, mais B. Isso aqui é igual a quem? Igual a 4. Beleza? Vou guardar isso aqui e chamar de primeira equação. Vamos usar uma outra informação aqui que eu ainda não usei. Por exemplo, ele diz o seguinte, que quando a quantidade de quadrados é 2, eu estou usando, na verdade, 7 canudos. Veja, para 2 quadrados formados, eu tenho 7 canudos. Então, bora substituir aqui. Então, para C igual a 7, eu vou ter A vezes o Q agora? O Q é 2. Então, vai ficar 2 aqui, né? Mais B. Eu acho que você já está começando a perceber o que está acontecendo, né? Olha só. A vezes 2 é 2A, mais B, igual a quem? Igual a esse 7 aqui. Turma, olha isso aqui. Não parece familiar para vocês? Isso aqui é um sistemazinho de equações do primeiro grau, né? Eu posso, por exemplo, pegar essa equação aqui de cima e multiplicar ela toda por menos 1. Então, o nosso sistema aqui ficaria desse jeito, olha. Vai ficar menos A, menos B, menos 4. E aí eu teria 2B, melhor, 2A mais B igual a 7. Tudo bem? Deu para entender? Foi o que eu fiz. Peguei essa equaçãozinha aqui todinha, multipliquei por menos 1. Aí troco o sinal de todo mundo, né? Aqui todo mundo é positivo, fica todo mundo negativo. Tudo bem? E agora eu vou utilizar o método da adição para resolver esse sistema. Vou somar essas parcelas aqui, né? Somar essas duas equações. Veja aqui, olha. Menos A mais 2A, ou se preferir, 2A menos A, sobra apenas A. Certo? Veja que menos B, quando eu somar com mais B, eles são simétricos, elimina. E aqui, ó, menos 4 mais 7. Menos 4 mais 7 vai dar quanto? 3. Olha aí, turma. Eu acabei de achar o valor de A. O A vale 3. Bem, mas um momento. Eu tenho bem aqui, olha, que A mais B vale 4. Então, vamos pegar essa informação. A mais B igual a 4. Acontece que o A vale 3 mais o B igual a 4. Passo 3, que é mais, para o outro lado menos, eu vou ter então B igual a 4 menos 3. Isso vai me dar B igual a 1. Olha que bacana. Acabei de achar o valor de A e o valor de B, certo? Ok. Então, arrumando a nossa equação novamente, que equação nós tínhamos lá no início? Nós tínhamos essa aqui, ó. C igual a A vezes Q mais B. Então, essa quantidade de canudos vai ser o A que eu acabei de achar, olha aqui, ó, 3, certo? 3, vezes Q mais o B que eu acabei de achar, vale quanto? Vale 1. Prontinho. Deu trabalho, é uma questão mais longa, mas nós chegamos na resposta. Olha aqui, ó. Quantidade de canudos igual a 3Q mais 1. Beleza? Eu sei que essas questões dão um pouquinho mais de trabalho, né? Mas você tem que começar a encarar as questões mais difíceis. Turma, no início das nossas aulas, nós procuramos fazer uma explicação do assunto, do conteúdo, para te fornecer a base. Mas eu fui lentamente, gradativamente, melhorando o nível das questões. Então a gente começou lá fazendo questões bem básicas. Agora nós já estamos nas questões de nível intermediário.
e eu espero que vocês comecem a observar isso aí. Insisto muito que vocês assistam as 4 primeiras aulas, que é onde a gente vê toda a fundamentação teórica dessas questões, ou para resolver essas questões, e principalmente a gente desenvolve a técnica de resolução de questões, né? Separar o problema em partes, se perguntar quais são os dados, depois identificar claramente o que é que o problema está pedindo para eu calcular, e somente depois é que eu penso como eu vou resolver. A dica para você aprender essa matéria é você rever várias vezes a aula para você entender bem, tá certo? Lembrem-se, desde as nossas primeiras aulas, a minha estratégia aqui com vocês é ensinar vocês a resolverem as questões do Enem, tudo bem? Então, turma, eu tenho aqui uma segunda questão que já caiu no Enem de 2014, mas eu quero fazer o seguinte, essa aqui eu quero que você tente resolver em casa. Você pausa aí a nossa aula e tenta resolver. Beleza? Na nossa próxima aula, na aula seguinte, eu vou retornar essa questão, vou resolver para vocês dando as explicações. Uma outra coisa importante, turma, é você entender que essas questões existem várias formas de resolver a mesma questão. O que eu procuro fazer? Eu procuro sempre ensinar vocês a resolver da forma mais rápido e mais fácil. Certo? Essa questão anterior que eu acabei de resolver, ela tem outro jeito de fazer, ok? Então essa aqui é uma questão que eu vou deixar para vocês. Certo, turma? Eu espero, sinceramente, que você tenha gostado dessa aula, que ela tenha ajudado você, ok? Obrigado, até a próxima.